Pode se sentar. Precisamos, na verdade, reconhecer o governo de Deus sobre nossas vidas, sobre essa nação. Sabemos que é um tempo onde as pessoas estão aí fora, adorando outros deuses, vivendo pela carne, mas nós vivemos pelo Espírito. A forma como nós expressamos a nossa espiritualidade é por meio da nossa carne. É por meio da nossa humanidade. Como expressamos a nossa espiritualidade? Por meio da nossa humanidade. Por isso que esse seja um tempo que você possa expressar por meio da sua humanidade, a espiritualidade que você carrega. Que você não use a sua carne para adorar os outros deuses. Que nós possamos de verdade termos a consciência correta de quem nós somos e qual é a nossa missão, nosso papel no mundo. Como filhos, amamos o nosso Pai, queremos santificar o nome do Pai sobre a terra. Que isso queime nossos corações. Que alegria estar aqui com vocês, família. Estou vendo minha irmã aqui, que alegria tá te vendo aqui, vem nos visitar, é aniversário dela, que honra, viu? Quando nós olhamos para o início de tudo, vamos lá, vamos desenvolver aqui. Quando nós olhamos para o início de tudo, nós entendemos que o Pai, Ele é relacional. E nós fomos feitos, criados por Ele para se relacionar com Ele. Então diz que o Pai, Ele cria um ambiente chamado Éden. Éden significa desfrute, deleite. Era um lugar onde o Pai coloca o homem, Adão, e é nesse lugar que ele vai começar a desenvolver um relacionamento. Então, diz que esse lugar era um lugar lindo, maravilhoso. Enquanto ainda o homem estava nesse lugar, diz que nada acontecia. Subia um vapor da terra. E as plantas ainda não tinham crescido. Era um ambiente que estava esperando por alguém. Então diz que a partir do momento que o Pai coloca esse homem lá, Ele fala: filho, é esse lugar onde nós vamos nos relacionar. Estou falando com as minhas palavras. E diz que Ele começa a falar com ele. Esse lugar é um lugar onde eu te dou toda a liberdade. Você tem liberdade para fazer o que você quiser aqui. Mas não confunda, porque a liberdade que eu estou te dando não é para fazer o que você quer, mas para fazer aquilo que você precisa fazer. Te dou uma ordem. Há uma árvore ali. Tem a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma dessa árvore, filho, porque o dia que você comer, você vai morrer. Então ele dá uma ordem para ele. E ele dá uma missão para ele. Aqui você vai ter que guardar esse lugar. Guarde esse lugar do nosso relacionamento. Proteja esse lugar do nosso relacionamento. Hoje nós estamos guardando esse lugar do nosso relacionamento com Deus? Ou não? Vai além, ele fala: cultive este lugar. Então fala que por ele se relacionar com o Pai, ele tinha a imagem e semelhança dele. E diz que a terra olhava para Adão e não conseguia discernir se era o homem, se era Deus. E diz que a terra começou a entregar tudo para ele. E ele ali, ele cultivava aquele ambiente. Ele cultivava aquele jardim. Essa palavra cultivo, se você for olhar a raiz da palavra, abade, vai falar sobre prestar um culto. Olha que interessante. O trabalho dele na terra era um culto para o Pai. O nosso trabalho hoje é um culto para o Pai? Será que aquilo que fazemos como trabalho
tem sido uma forma de nós cultuarmos ao Pai? Ou o nosso trabalho é motivo de cansaço, de reclamação, de murmuração? Essa é uma mentalidade de filhos. Filhos, eles trabalham para prestar um culto para que o pai seja reverenciado. Escravos trabalham por obrigação. Então, o nosso trabalho tem sido um culto a Deus, ao nosso Pai? Porque fala que quando você trabalha e presta um culto ao Pai, diz que Ele vem e recebe aquilo que você está fazendo. A ideia gosta de falar muito isso. Mas quando você começa a murmurar daquilo que você está fazendo, diz que Ele não vem receber o que você está murmurando, mas diz que outra pessoa vem. E vem se alimentar daquilo que você está murmurando. Vamos lá. Então diz que esse é o ambiente de relacionamento com o Pai. Então o Pai falava que soprava um vento na viração do dia. Adão falava para Eva, ele chegou, vamos, corria para o lugar do encontro. E o pai vinha e falava, oi filho, já estava com saudade de te ver. O pai não vinha para cobrar o que ele tinha feito, porque ele te dá as responsabilidades. E por meio das responsabilidades você tem que fazer. Ele não vinha para cobrar, ele vinha para deleitar e desfrutar, porque o Éden é deleite, é desfrute. E diz que eles se alegravam, conversavam, desfrutavam da presença do Pai. E assim foi. Só que chega um dia que eles dão ouvido a uma outra voz. E aí dá ruim. Vamos ler. Gênesis 3, versículo 8 ao 9. Isso aqui é o tema da nossa pregação, texto base. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus. Se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem. E o Senhor Deus chamou o homem. Guarde isso. O chamado não está ligado àquilo que você tem que fazer. O chamado está ligado a você voltar para Ele. Porque se o pai chamou o filho, é porque o filho não estava mais no lugar. Então o chamado está ligado a você voltar para Ele, a sua fonte de origem. E quando você volta para Ele, Ele vai te vocacionar para aquilo que você tem que fazer. Aqui é a origem do chamado. A primeira vez que aparece um chamado. E quem está chamando por quem? O homem está chamando por Deus? Deus está chamando pelo homem. Assim foi e assim sempre será. Pai sempre nos chamando para voltarmos para o lugar do encontro. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou, onde você está? Talvez quando nós olhamos para esses versículos, eu não sei o que vocês pensam. Que o pai chega para o momento, então vamos lá, vamos entender. Chegou o momento, está batendo a hora do encontro. Diz que sopra um vento. As árvores começam a avançar. Adão olha para Eva e fala, corre, se esconde, porque ele chegou. Se esconde por quê? Eles não sempre corriam para a presença? Por que eles estão se escondendo? E diz que o pai chega e ele olha. E aí, ele pergunta,
Adão, onde você está? Ele chama por ele e fala, aonde você está? Agora, se nós olharmos por uma perspectiva humana, achando que o pai chegou lá e simplesmente olhou, não viu e falou, aonde você está? Eu acredito que é muito raso. Porque quem é pai aqui, se você chega para o seu filho e fala, filho, fica aqui que eu já volto. E você, quando você volta, você não encontra o seu filho, você vai falar, cadê meu filho que não está aqui? Outro dia eu estava num lugar com a Aide e vi uma mulher desesperada. Meu filho, cadê meu filho? Cadê meu filho? E todo mundo ficou olhando para ela, não entendeu, ela foi e corria. E aquilo me chamou a atenção, porque o desespero de uma mãe que não encontra o seu filho. Agora, imagine que quando o pai chegou e não viu o filho, bateu um desespero nele. Cadê o meu filho que não está no lugar do encontro? Adão! Onde você está? Um desespero, uma angústia. E se sabe que esse grito está ecoando até os dias de hoje. Porque muitas das vezes o pai chega no lugar onde nós deveríamos estar e nós não estamos. Por quê? Porque na verdade estamos ouvindo outras vozes. E essas vozes estão nos levando para lugares que nós não deveríamos ir. Estamos nos escondendo dele. Aonde você está? Agora, se Deus é onipresente, onisciente, acha que ele não sabia onde o homem estava? Ao mesmo tempo que me leva a ter uma sensação de choro por ver um desespero do pai pelo seu filho, eu dou risada porque assim, como o pai que é onipresente, onisciente, não sabia onde o filho estava? Mas na verdade ele não estava perguntando onde o filho estava numa região geográfica. Não era isso. Ele estava perguntando, aonde você está? Ele estava falando de uma posição, porque o homem já não estava mais nele. Então ele olha, ele não vê mais o homem nele. E é interessante porque a pergunta é onde você está e não o que você fez. Você parou para... Depois vem a pergunta, mas a primeira pergunta que ele faz é onde você está? Adão, coloquei assim, ó, se o Éden é o espaço da comunhão com Deus, então Adão já estava fora do Éden. Porque comunhão é você estar nele. Se esse lugar é um lugar de comunhão, que o homem estava nele, então, a partir do momento que o homem peca, ele já está fora. Se cumpre a palavra que fala que quando você comer, você vai morrer. E não é uma morte física, é uma morte espiritual. Diz que os olhos se fecharam. Ele passa a enxergar de uma outra forma, não mais como ele enxergava as coisas. Longe de Deus, não há vida. Longe de Deus, há uma sentença de morte eterna. O homem começa a se perder. Sabe que é tempo de nós quebrarmos essa síndrome de Adão, de falhar e se esconder do Pai. É tempo que o Pai está nos chamando, mesmo se você errou, volte para Ele. Peça perdão.
Porque Ele não está perguntando o que você fez, mas onde você está. Amém? Aplauda o Senhor. Isso me faz entender algo, que o Pai não está preocupado com aquilo que Ele vai ouvir de você. Ele está preocupado em te ver. Ah, mas como assim? Vamos lá. Mateus 6, versículos 5 e 6. Presta atenção nisso. Porque às vezes nós lemos a Bíblia, as Escrituras, a gente passa sem perceber as coisas. Mas olha que interessante isso. Que o Pai não está ligado àquilo que... porque o Pai não vai estar preocupado com aquilo que você vai falar, Ele está preocupado em te ver. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. E em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Segura aqui. O que ele está querendo dizer? Que os hipócritas, eles iam para as sinagogas, para os lugares que estavam cheios, e começavam a orar: Senhor, meu Deus, mostrar uma oração, uma eloquência, porque eles queriam ser vistos. E aí fala que eles receberam a recompensa. E qual foi a recompensa? Eles foram vistos, eles foram aplaudidos, porque eles demonstraram algo para as pessoas que estavam ali em torno deles. Então, sempre quando nós fazemos com a motivação de querer mostrar para os outros que estamos fazendo: olha como eu faço, olha como eu sou bom, você vai receber a sua recompensa, porque as pessoas vão te aplaudir. E aí isso, né? É bom. Mas, ele diz assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai, que estás em secreto. Onde está o Pai? No secreto. E teu Pai, que ouve sua oração no secreto, ou que vê em secreto, te recompensará. O que ele está querendo dizer aqui? Quando você for orar, você vai para o secreto. E no secreto, o Pai que está em secreto vai te ver. E quando Ele te vê, Ele vai te recompensar. E o que é essa recompensa? Eu vou me revelar para você. Aplauda. Sabe que, às vezes, nós achamos que ir para o lugar secreto é chegar lá e ficar falando. E aí, quando você acaba de falar, você pega e sai. Mas parece que é um vazio, porque você não desenvolveu nada. Não é isso? Porque, na verdade, o lugar de relacionamento, lugar de encontro, lugar secreto é um lugar que, se você estiver presente fisicamente, mas não espiritualmente... Adão, ele estava ali, dentro de uma geografia, mas ele estava longe. Entendeu? Me permita ler aqui uma versão que eu gosto muito. Não passei isso porque é um texto aqui que eu coloquei, que é a mesma versão de Mateus 6, versículos 5 e 6. Diz assim, a Bíblia, a mensagem: e quando forem à presença de Deus, também não façam disso uma produção teatral. Essa gente que faz da oração um show está buscando o estrelato. Vocês acham que Deus está no camarote apreciando o espetáculo? É assim que eu quero que vocês façam. Encontrem um local tranquilo, isolado, de modo que não sejam tentados a interpretar diante de Deus. Apenas fiquem lá, tão simples e honestamente quanto conseguirem. Desse modo,
O centro da atenção será Deus, não vocês. E vocês começarão a perceber a sua graça. Aleluia! Você sabe que tudo aquilo que desenvolvemos no público, tudo aquilo que desenvolvemos no público é o reflexo do seu secreto. Se você tem uma vida com o Pai no secreto, você vai estar no público, somente refletindo e externando aquilo que você tem no secreto. Agora, pessoas que não têm vida no secreto, eles precisam fazer um teatro para aparecer. O Pai está nos chamando para voltarmos para o secreto, a desenvolver um relacionamento com Ele. A quebra do relacionamento nos tira do lugar da presença. E aqui começa o homem cada vez mais se perdendo. O que tirou o homem do lugar da presença? A desobediência. Ele parou de ouvir uma voz que era do Pai e começou a ouvir uma outra voz. E disse que essa voz tira ele do lugar da presença. Estamos parando para refletir, ler as Escrituras, tentando entender o que o Pai quer falar em nossos corações, nesses dias que nós estamos vivendo, ou estamos apenas vivendo pelo noticiário, vivendo porque as pessoas estão falando? O que estamos fazendo para fortalecer o nosso lugar de encontro, nosso lugar de relacionamento com o Pai? O que estamos fazendo com aquilo que estamos ouvindo dEle? Sabe por quê? Porque, na verdade, hoje existem muitas pessoas que têm um conhecimento, mas estão relativizando a palavra. E tem muita gente escutando essas pessoas. E isso está levando as pessoas à morte. Sabe por quê? Uma vida de conhecimento sem a vida de Deus é morte. E sabe que Adão ele estava diante de duas árvores: a do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Sabe qual ele escolheu? Você já sabe. Sabe que continua acontecendo? O homem correndo atrás de conhecimento, perdendo a sua vida. Não estou falando que é errado você ter conhecimento. Busque conhecimento, mas um conhecimento que traga vida. Porque homens que não têm vida, mas têm conhecimento, eles impartem o quê? Conhecimento. Mas diz que os sacerdotes, nós somos uma nação, um povo sacerdotal, diz que os sacerdotes são aqueles que impartem vida e vida do Pai. O lugar onde você está, onde eu estou, onde nós estamos, é reflexo de quem nós estamos ouvindo. Quem nós estamos ouvindo? Isso é uma reflexão. O homem não ouviu Deus, saiu, foi. A quebra de relacionamento afeta a terra. Porque agora, Adão, a terra é maldita por sua causa. Sabe por quê? Porque quando o homem estava em Deus, diz que a natureza olhava para ele, não conseguia discernir se era o homem ou se era o Pai, e ele entregava. A partir do momento que o homem sai da presença, ele perde esse relacionamento, ele já não tem mais a imagem e semelhança, a terra olha para ele e reconhece que ele é o homem e se fecha. Agora você vai ter que suar. Precisamos voltar a desenvolver um relacionamento com o Pai. Precisamos voltar a desenvolvermos e termos a imagem e semelhança. Você acha que não? A terra ela não é afetada? Vamos lá. Romanos 8:19.
Romanos 8,19 diz assim: ardente expectativa da criação, a criação tem uma expectativa, aguarda a revelação dos filhos de Deus. Diz que a criação, ela tem uma memória, e ela está na expectativa de ver aquilo que ela viu no Éden. Então ela está olhando e falando: cadê? Cadê eles? Cadê os religiosos? Nós precisamos ver os religiosos. Precisamos ver os crentes. É isso que ela está falando? Cadê os filhos? Cadê os filhos? Porque os filhos são aqueles que carregam a natureza, o DNA do pai. E quando a natureza olha e vê e reconhece um filho, é por isso que Malaquias fala que nos últimos dias ele enviaria a Elias, né? Que aí foi João Batista, que na verdade havia uma lacuna entre o relacionamento do pai com o filho. E ele fala: eu preciso unir isso para que eu não venha e fira a terra com maldição, por causa de uma lacuna entre o pai e o filho. Entendeu? A falta do nosso relacionamento com o pai está afetando a terra. Por isso que você vê que a terra está como está hoje. Por que será? Porque o homem está caminhando a passos largos a uma degradação moral, ética, espiritual. Ele está indo mais longe, mais longe, mais longe. E o pai está perguntando: onde você está? E o homem tem se perdido cada vez mais. É tempo de nos arrependermos e voltarmos para Ele. Sabe por quê? Porque o homem não perdeu o relacionamento com o filho. O homem perdeu o relacionamento com o pai. Vamos ler? Lucas 15, 18 e 23. Aí eu estou indo para os finalmente. Lucas 15, 18 e 23. Todos nós conhecemos essa história, onde um filho chega para o pai: pai, me dá tudo, dá minha herança, porque quero ver minha vida. O que ele está falando? Vamos lá. Ele matou o pai no coração. Para mim você não existe mais, eu quero minha herança e eu vou tocar minha vida. Falando com as minhas palavras: é isso que você quer? Então vai. Deu a ele e ele foi. E o que me chama a atenção é que em nenhum momento esse pai, ele amaldiçoou seu filho. Esse pai, ele ficava todos os dias ali, ele chegava e olhava para a cama do filho. Ele vai voltar. Ele ia lá fora e ficava olhando de longe. Hoje não. E aí chega um belo dia que esse jovem, ele cai em si. E ele fala assim, Lucas 15, 18 e 23. Vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer a ele: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Ele ainda estava longe. O pai o viu, o qual, movido por compaixão, correu, abraçou fortemente, eternamente o beijou. Ele não chegou lá e falou: tá vendo? Falei que você ia quebrar a cara. Aí, não me escutou? Aprende agora. Foi isso que ele fez? Ele correu
Sabe por quê? Porque quando a palavra de Deus fala assim, inculque a palavra no seu filho, ensine ele, ande com ele, ensine o caminho. E ensinar o caminho não está ligado a você falar para ele, filho, vai por aqui. Não, filho, vem, vamos. Aplauda o Senhor. Então, pais, ame os seus filhos. Instrua ele. Ande com ele. Ensine, não por uma fala, mas por um exemplo. E aí, olha só. Ai, como é bom, né, falar do Pai, como é bom falar das Escrituras. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Contudo, o Pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam ele. Coloquem um anel no dedo e calçados nos seus pés. Restaure a dignidade dele. Porque uma vez filho, sempre filho. Independente do que fez. Só que interessante você prestar atenção, é que o pai foi ao encontro dele, a casa está aqui. Vamos lá, a casa está aqui. O pai viu, correu. Abraçou ele, falou, tragam, restaure a dignidade dele. Restaurou a dignidade dele, agora nós precisamos voltar para casa. Então diz que eles estão voltando para casa. Só que antes de entrar para casa, precisa ter algo. Olha aqui. Tragam o novilho gordo e mate-o. Vamos comer e festejar. Aqui o que Cristo está falando é o seguinte. Isso aqui é uma sombra do que eu ia fazer. Porque para vocês entrarem na casa do meu pai tem que haver um sacrifício. Porque sou eu que pego vocês pela mão e levo para o meu pai. Isso aqui só estava apontando para Cristo. Faça um sacrifício. Porque para ele entrar para casa tem que ter um sacrifício. O sacrifício é Cristo. Cristo. O pecado faz o homem errar o alvo. Leva para longe do Pai. O arrependimento, e aqui, estou falando que o que o Pai tem soprado nesse tempo é tempo de arrependimento. É tempo de arrependimento. Arrependimento não é apenas mudar uma mentalidade, metanoia, mudar uma forma de pensar. Arrependimento também é techuvá. É você ter um pensamento e ter uma ação. Porque techuvá é você retornar à sua fonte de origem. É tempo de arrependimento. É tempo que o Pai está nos chamando a voltarmos para Ele. É tempo que nós temos que voltar para a nossa fonte de origem. É tempo onde nós devemos estar na presença dEle. Porque só na presença dEle é que nós desenvolvemos um relacionamento. E esse relacionamento vai nos fazer enxergar. E quando nós enxergamos, vai fazer a gente ter a imagem dEle. E quando nós temos a imagem, nós temos a semelhança. Por isso que Cristo ele fala, eu só faço o que eu vejo meu Pai fazendo. Os filhos precisam voltar a ver o que o Pai está fazendo. Porque se os filhos não enxergarem o que o Pai está fazendo, talvez estamos fazendo uma coisa e o Pai está fazendo outra. Talvez estamos no verão usando roupa de inverno, estamos fora de uma estação. Tempo de arrependimento. Tempo de arrependimento. Sabe que o Pai é tão bom, Ele é tão bom, que Salmos 25:8 fala assim:
Salmos 25, 8. Bom e reto é o Senhor. Bom e reto é o Senhor. Sabe que tudo que Deus faz é bom, né? Porque tudo que Deus criou está sob uma plataforma de bondade. Porque Ele criava e falava, é bom. E Ele nos criou e falou, é muito bom. Ei, papai. Bom e reto é o Senhor. Por que Ele é bom e reto? Porque Ele aponta o caminho para os pecadores. Ele fala, há um caminho. Você que está errando o alvo, você que está indo para longe de mim, há um caminho. E aí vem uma pessoa lá em João 14,6, fala assim, quem é esse caminho? João vai falar, Jesus vai falar, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho que te leva a uma verdade, e essa verdade vai desconstruir tudo aquilo que é uma mentira dentro de você, e você vai voltar a desfrutar de uma vida, e vida é abundância. Aonde existe vida? No Pai. O que Ele está falando é, se você entrar por mim, por esse caminho, você vai encontrar uma verdade, e essa verdade vai te levar à presença do Pai, porque é só lá que você vai desfrutar da vida, e a vida em abundância. Aleluia, glória a Deus. E mais, aí ele fala lá, ó, ninguém vai ao Pai senão por mim, ou diz, ninguém vem ao Pai senão por mim? O que ele está dizendo, ninguém vem ao Pai, porque eu e o Pai somos um. Então, se você vem a mim, você encontra o Pai. Para você encontrar o Pai, você tem que ir a Cristo. Cristo é o caminho para restaurar o relacionamento com o Pai. E não só para restaurar o relacionamento com o Pai, mas para nos tornar um com Ele. Aquilo que era um no Éden, sempre costumo dizer, o lugar onde o homem e Deus se encontravam no Éden era em Cristo. O lugar onde o homem e o Pai se encontram hoje é em Cristo. Ah, não, tem vários caminhos. Mentira. Todos os caminhos levam a Deus. Mentira. Só há um caminho. E esse caminho é Cristo. Você sabe que quando o homem pecou, Deus, Ele coloca o homem para fora e Ele fecha o acesso? Coloca querubins para guardar a entrada, para que o homem... Porque Adão, acho que tentou voltar. Você acha que ele ia tentar voltar? Você acha que ele não se arrependeu e falou, meu Deus, olha, agora a terra está fechada. O que eu vou fazer mais lá? Às vezes eu fico assim queimando, falo, Pai, me perdoe, porque eu estou às vezes correndo tanto. Mas dá uma saudade de estar ali com o Senhor. Só eu que sinto isso. Tem momentos que você está numa correria, você para e fala, ai, como eu queria estar nele. No lugar só eu e ele, porque sabe, às vezes o filho, ele quer ir para o pai, não para ficar falando. Aqui quem é pai, às vezes seu filho vai até você, ele quer só encostar a cabeça no seu colo e ficar ali, desfrutando da presença. O pai abraça. Eita, coisa boa.
Só existe um lugar onde o homem e o Pai se encontram, é em Cristo. E você sabe que, e aqui eu vou terminar a mensagem. Você sabe quando ele fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida? Na verdade, isso era uma sombra que vinha perpetuando desde lá de trás. Desde o Éden. Sabe por que eu falo que no Éden, o único lugar onde o homem e o Pai se encontravam era em Cristo? Porque Cristo era a sombra de um tabernáculo. Porque o tabernáculo ele tinha o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. O caminho, a verdade e a vida. O Pai criou a terra. O Pai estabeleceu uma região chamada Éden. E dentro do Éden, ele plantou um jardim. Isso vem, e aí chega Cristo e fala assim: agora o único lugar que o homem se encontra com o Pai é em mim. Aliás, desde o começo, sabe por quê? Aquilo que vocês viram, tabernáculo de Moisés, lembra? Era eu. E sabe por que o Pai ele quer nos tornar um com Ele? Presta atenção. Estou acabando. Vamos ler 2 Coríntios 5, 17 a 21. E eu prometo que isso aqui é o último texto. E nós vamos orar. 2 Coríntios 5, 17 e 21. Portanto, concluindo, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Ok? Uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Então, o que o Pai está fazendo é reconciliar o relacionamento entre Ele e a humanidade por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Sabia que eu e você, que nós temos o ministério? O ministério da reconciliação? Se você não sabia, fique sabendo. Não sou eu, é a palavra. Ou seja, que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo. Não levou em conta as transgressões dos homens. Lembra do pai que viu o filho? Ele não levou em conta o que ele fez, porque ele amava. E confiou a nós a mensagem da reconciliação. Que mensagem nós estamos pregando hoje? Por isso que o Pai está falando que é tempo de pregarmos a mensagem da reconciliação. Arrependimento. Reconciliar a humanidade com Deus. Portanto, somos o quê? Embaixadores de Cristo. E Deus faz seu apelo por meio de quem? Por meio de quem que Deus faz o seu apelo? Por meio de nós. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Se nós estamos olhando as pessoas lá fora se perdendo e nós falarmos assim: não tem nada a ver comigo, eu estou aqui. Sabe que Neemias, ele estava numa posição bem confortável, servindo o rei, mas quando ele ficou sabendo que o seu povo estava no exílio, sabe o que ele fez? Ele foi para o rei e falou: rei, me libera, porque eu preciso que meu povo volte. Ele poderia falar: olha, estou bem, estou servindo o rei. Diz que Neemias ardia no coração dele o amor pelos dele. Nós precisamos voltar a chorar por aquilo que o Pai está chorando. E o Pai está chorando pelas vidas. E nós precisamos chorar pelas vidas que estão se perdendo. Quando você olha esse carnaval, você se alegra. Eu me entristeço, porque na verdade é uma prisão, uma cadeia. Pois foi por nossa causa que Deus tratou com o pecador aquele que não tinha pecado,
para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Somos justiça de Deus. Você quer entender o que ele está falando aqui? Deixa aqui. Você quer entender o que ele está falando aqui? Um dia Cristo estava numa situação, ele para em frente a um poço, diz que uma mulher chega para ele e começa a desenvolver um relacionamento, uma conversa. Mulher samaritana. Cristo começa a escutar o que ela está falando e fala: essa mulher está equivocada. Porque, na verdade, presta atenção, por que aquela mulher estava equivocada? Porque ela era fruto de um sacerdócio equivocado, que desconstruiu uma verdade, que relativizou a palavra. Toda conversa com Cristo e ela, Cristo tem que desconstruir para construir algo correto. Quando ele constrói, ele vira uma chave e constrói algo correto, e aí ele fala assim: agora você é minha, agora você está em mim. O que ela fala? O que ele fala? Tudo o que você desenvolveu, eu te perdoo. Essa mulher, ela poderia chegar e falar assim: alegria, ir embora. Sabe o que ela fez? Se eu provei disso, meu povo precisa provar. Diz que ela deixa o canto, ela sai correndo para a cidade. E quando ela chega na cidade, que ela fala? Vem. Traz o povo e fala: assim como eu fui reconciliada com o Pai, reconcilie meu povo. Se achamos que Cristo nos perdoou, se achamos que Cristo ele nos colocou numa posição, se achamos que somos embaixadores para dentro, para ficarmos desfrutando desse ambiente bom, maravilhoso, Cristo nos chamou para reconciliar os homens com Deus, os pecadores com Deus. Para mim esse exemplo da mulher samaritana é algo que fala muito sobre isso que nós lemos. Ela não ficou presa a algo que Cristo fez por ela, mas ela falou: eles precisam saber. Se tudo aquilo que o Pai está fazendo em nossas vidas, se tudo aquilo que o Pai está nos dando, se Ele nos colocou numa posição de embaixadores, não é para que nós possamos desfrutar para nós. Sabe por quê? Porque uma árvore que está ligada a Cristo, aonde o agricultor é o Pai, ela dá frutos. E a árvore não dá fruto para si mesma, porque a árvore não se alimenta dos frutos. A árvore dá fruto para que as pessoas possam chegar e pegar, comer. Será que os nossos frutos estão alimentando as pessoas aí fora? Vamos orar? Fica à vontade. Você está na casa do Pai. Se quiser levantar, se quiser ajoelhar. Passamos um pouquinho do tempo aqui, mas eu queria terminar sem antes orar. A ED, pastor ED vai estar orando, mas o tempo que o Pai está nos chamando para voltarmos para Ele, o tempo de arrependimento, é o tempo de fazermos o caminho de volta. Amém? Precisamos ser cheios da presença dEle. E como o pastor Maurício pregou, se você tiver relacionamento a sós com Ele, no dia mau, você não vai caminhar nem para a direita, nem para a esquerda. O centro é Cristo. Vamos orar? Queria que você se colocasse de pé. E vamos orar mesmo, que você não fique distraído neste momento.
Há anjos do Senhor nesse lugar. Que você não se distraia e que você não fique sem orar. Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer e te louvar por esta palavra. Obrigada, Senhor, porque é um tempo que o Senhor está despertando a tua igreja para um tempo de arrependimento, para um tempo que precisamos fazer o caminho de volta e te amar de todo o coração. Precisamos ser apaixonados pela tua palavra, pelas escrituras. Precisamos ter tempo com o Senhor, de relacionamento. Senhor Deus, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Muitas vezes porque estamos na igreja, porque estamos nos cultos, mas durante a semana não temos tempo para a tua palavra. Durante a semana não temos tempo de relacionamento com o Senhor. Por isso, Senhor, nos perdoe. Nos traz lucidez deste tempo do fim, que precisamos te amar, precisamos ser uma voz profética sobre a nossa família e sobre esta nação. Nos ajuda, Senhor, nos enche do teu Espírito, que possamos pregar a tua palavra, que possamos falar do Senhor em tempo e fora de tempo. Este é o tempo, Senhor, de falar, Senhor Deus, do Senhor. Nos ajude. A tua palavra diz que é o teu Espírito quem nos convence do pecado e da justiça. Por isso, Senhor, eu abençoo a tua igreja, eu abençoo o teu povo, para que haja um tempo de busca, de rendição ao Senhor, em Cristo Jesus. Obrigada por esta manhã. Obrigada por tua presença e por tua misericórdia. Aplauda o Senhor. Se você está aqui ou em casa, essa palavra falou com você e você nunca entregou sua vida para Jesus, repita assim comigo: Cristo Jesus, hoje eu reconheço que o único caminho que me leva a uma verdade, e essa verdade desconstrói toda a mentira que foi construída na minha mente, que me revela uma verdade, e essa verdade me faz desfrutar da vida e da vida em abundância. Hoje eu entrego a minha vida para que você possa me conduzir até o Pai, e que seja um começo de um novo tempo na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Se você está aqui e fez essa oração pela primeira vez, eu peço que você procure a equipe da Consolidação, que eles vão te dar um abraço, eles vão orar mais uma vez, eles vão explicar para você. Não perca essa oportunidade. Estenda suas mãos. Pai, nós agradecemos e bendizemos o teu nome por essa manhã. Sabemos que é um tempo que o Senhor tem nos chamado a voltarmos para o Senhor. E somente o teu Espírito pode nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. Por isso, Espírito Santo, sopra sobre nós. Sopra, desperte a nossa consciência. Desperte a nossa consciência que nós precisamos voltar para o Pai. Espírito de Deus, eu abençoo a vida dos meus irmãos que aqui estão, que eles possam provar da tua presença, que seja um tempo que os quartos, o lugar secreto voltem a funcionar, que seja um tempo que teu povo te procure, não para falar, mas que eles venham para desfrutar. Eu abençoo para que eles possam desfrutar de uma semana debaixo da tua graça, da tua bênção, do teu favor e da tua proteção. Por isso eu despeço em nome de Cristo Jesus, para que eles possam viver a tua bênção e a tua presença em nome de Jesus. Amém.